Olá, nós vamos abordar hoje o assunto moluscos. Os moluscos, eles são animais invertebrados que se caracterizam pelo corpo mole e eles são abrigados em uma concha calcária, tá? Então essa concha calcária, ela serve para abrigo desses seres, tá? Então existem diversas espécies de moluscos, vivendo em diferentes ambientes, que pode ser aquático, tá? Como os mares, rios e lagos, ou sobre o solo, ou em locais úmidos. Devido a eles apresentarem o corpo mole, eles têm sempre que estar abrigados, ou seja, viver em ambiente úmido, como uma forma de não ressecar o seu corpo, tá bom? Então essa concha calcária, ela é constituída de calcário, tá? Então serve para proteger esses animais, ok? Então, a classe dos moluscos é dividido em três. São os cefalópodes, os gastrópodes e os bivalves, que nós vamos ver agora. É a classe dos cefalópodes. Aqui, ó. Tá? Então, como eu já falei para vocês, dividido em molusco, cefalópodes, gastrópodes e bivalves, ok? Os cefalópodes. Vamos ver aqui. Esse é o representante dos cefalópodes. Nele você observa a cabeça, como mostra aqui nessa imagem para vocês. Aqui, ó. Voltando na imagem. Aqui, ó. Tá? A cabeça. Na cabeça há um par de olhos, que não dá pra gente visualizar. Dá pra visualizar bem aqui na imagem. Cadê aqui? Vamos ver aqui, ó. Tá? Um par de olhos. A cavidade bucal. Voltando na imagem. Cavidade bucal. A rádula, o cérebro, o manto, que envolve os órgãos internos, tá? Então, isso aqui você observa nessa estrutura aqui, tá bom? Vamos ver o que mais a gente pode encontrar. Os cefalópodes possuem tentáculos. Os tentáculos são essas estruturas como se fossem bracinhos, tá? Então, possui tentáculos ligados à cabeça. Essas estruturas podem ter ventosas que auxiliam na aderência ao substrato. Quer dizer, ele vai auxiliar, ou seja, vai usar esses tentáculos para fixar em algum substrato ou até mesmo capturar presa para seu alimento, ok? Então, são os cefalópodes. Vamos ver a próxima classe, os gastrópodes. Os gastrópodes mais conhecidos são os caracóis terrestres, os caramujos aquáticos e as lesmas. Esse é o maior e mais variado do grupo dos moluscos. E a maior parte de seus representantes possui conchas externas. Então, nós vamos observar aqui nessa imagem, olha só aqui, tá? Essa concha calcária, ela serve de proteção para esse animal. Ela é bem resistente, visto que se você pisar em cima se tiver quebrado aqui no caso, se você pisar em cima, ela pode cortar o seu pé, tá? E aqui, essa parte aqui, é a estrutura do corpo do animal. Ela é mole, tá? Então, o que nós vamos observar? Então, na cabeça, que é essa estrutura aqui, ó, tá? Os gastrópodes possuem 2 pares de tentáculos, um par de olhos e uma boca. Então, 2 pares de tentáculo, tá? Par de olhos e a boca dele, tá? Esse que é o representante, que é o caracol. Aqui eu já falei para você, é a concha, tá? Então, sobre pé. Com exceção da lesma, que não possui concha. Então, a lesma, ela só apresenta essa estrutura aqui, é bem lisa o corpo dela, tá? Ela é desprovida, ou seja, não tem essa proteção aqui. Na lateral da cabeça, localiza-se o poro genital, o ânus e o poro respiratório, tá? Nessa estrutura aqui, ó.
tá? Lateral da cabeça. Ok, vamos lá, vamos em frente. Nesses animais, nesse grupo aí, tá? Dos gastrópodes, aqui que eu já mostrei para vocês ainda agora, a região visceral, que ele apresenta os olhos. Olha só aqui, ó, tá? Os tentáculos, que são esses dois aqui, ó, e mais esses dois aqui embaixo, ok? Então, na cabeça estão localizadas a boca, estrutura relativa aos sentidos, como os olhos e os tentáculos. A rádula, que ela fica bem aqui, ó, tá? A rádula é utilizada para raspar o substrato ou capturar e perfurar a presa. Então, quer dizer, essa estrutura aqui, ela vai funcionar como se fosse o dente, tá? Então, ela vai, como está dizendo aqui, é utilizada para raspar substratos ou capturar e perfurar as presas. O pé, aqui ó, essa estrutura aqui, o pé, localiza-se na região ventral e é uma estrutura muscular larga com cílios que auxiliam os músculos, ou seja, auxiliam os molúsculos a rastejar sobre o substrato, além de poder auxiliar na captura de alimentos, na reprodução e na defesa. O pé está relacionado a outros movimentos, como cavar e nadar. Quer dizer que está se referindo a essa estrutura que, embora lisa, mas ela apresenta essas funções que são específicas para esses animais, tá? A concha protege as partes mole do corpo do animal, tá? Então aqui nós temos o representante aí do grupo dos gastrópodes, tá? Vamos ver o próximo. Os bivalves. Voltando à imagem, os bivalves são moluscos que se caracterizam principalmente pela presença de duas conchas, como as ostras, os mariscos e os mexilhões. Então, observa aqui que na outra imagem ele apresentava somente uma concha. Agora, aqui nos bivalves, ele já apresenta duas conchas, uma superior e outra inferior. Tá? O que nós vamos encontrar aí nos bivalves? As brânquias, que são utilizadas para obter alimentos e para filtrar água. Essa estrutura aqui, ó, tá? Essa parte aqui superior é a concha, achatada lateralmente. Quando se fala lateralmente, está se referindo a essa estrutura aqui, ó, tá? Mais ou menos achatada, não é tão achatada, tá? Os bivalves não possuem rádula, diferente dos moluscos, lá dos gastrópodes, tá? Que eles apresentavam, eles são desprovidos dessa rádula, tá? Então, eles escavam o lodo e areia utilizando o pé, localizado na região ventral, ou seja, nessa parte aqui mais ou menos, tá bom? Então, aqui é o representante dos bivalves. Tá? Então, ainda falando de bivalves, nós vamos verificar, tanto lá no grupo dos cefalópodes, quanto no grupo dos bivalves, a gente observa assim que hoje em dia eles já são comestíveis, ou seja, já servem de alimento para os seres humanos, tá bom? Vamos ver o próximo. O sistema digestório. Vamos ver como é que funciona o sistema digestório. O sistema digestório dos moluscos é completo e apresenta a boca, o esôfago, o estômago, intestino e ânus. Aí na imagem você está vendo o polvo capturando o seu alimento, tá? Então, o tipo de alimentação é variado, podendo existir moluscos herbívoros, carnívoros, detritívoros
onívoros e parasita de outros animais, tá? Então veja bem que é bem variado a alimentação dele. Os cefalópodes são moluscos carnívoros e a maioria dos gastrópodes é herbívora, raspando o substrato. Os bivalves são filtradores e se alimentam de partícula em suspensão, utilizando as brânquias para filtrar água e reter partículas, tá? Então veja bem que aí a gente está abordando o tipo de alimentação desses animais, ok? Vamos ver um pouquinho sobre a reprodução a reprodução, tá? Quando nós falamos em reprodução, os gastrópodes, em geral, são hermafroditas, mas algumas espécies apresentam sexo separado, tá bom? Então, existem espécies em que ocorre a fecundação interna. Na imagem que você está observando aqui, você está observando aí que está ocorrendo a troca de material genético entre o macho e a fêmea, tá? Lembrando que o caracol ele pode atingir até 5 centímetros de comprimento, então veja bem que ele não é grande, tá bom? Então aí no caso está ocorrendo a troca de material genético, tá? Na imagem abaixo, essa figura meio esquisita aí, é a imagem de um cefalópode. Então, os cefalópodes, eles apresentam sexos separados, com fecundação geralmente externa, tá? Então, essa troca de material genético acontece externamente, tá? Então, a gente abordou aí um pouco do nosso assunto moluscos, ok? E na próxima aula a gente dá continuação ao nosso assunto.